Can you tell me where? Fala pessoal, eu sou Kelvin Araújo, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal. Antes de eu falar do que se trata o vídeo de hoje, eu peço para que vocês adotem o procedimento padrão de sempre, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para as notificações, deixando o like assim que vocês abrirem esse vídeo e por favor nos seguirem nas nossas outras redes sociais, caso vocês já conheçam o nosso trabalho ou estão conhecendo agora através desse vídeo e curtam porventura o que a gente está produzindo. Eu peço para que vocês, claro, nos sigam nas nossas redes, Facebook, Progland, Instagram, Prog_Land, Groover, se vocês conhecerem alguém que faz música e que também grava música, ou se vocês forem um desses artistas no nosso Groover, e no nosso site também, proglandmusica.wordpress.com, um site de entrevistas, que algumas das entrevistas que nós não podemos publicar aqui, nós publicamos lá, e por aí vai. E também no nosso Instagram, né, que eu não sei se eu falei, prog_land, mas se eu já falei, eu repito aqui de novo. Site proglandmusica.wordpress.com. Introdutório feito, eu vou fazer nesse vídeo, retomar um quadro que a gente não faz já há um certo tempo, que é o Lado Z. E esse ano, 2025, temos muitos discos completando, entre aspas, datas redondas. E tem vários anos que eu poderia já começar aqui essa série. Eu poderia trazer algum disco de 1970, algum disco de 1975, algum disco de 1980, 85. Mas eu decidi escolher um ano relativamente pouco falado na história do rock progressivo, mas um ano que teve muitas coisas bacanas, um ano muito pivotal, entre muitas aspas, para o lançamento, não lançamento na verdade, mas sim o desenvolvimento de um gênero ou de um subgênero do rock progressivo, no caso o metal progressivo, e eu tô falando do ano de 1990. Eu trouxe hoje aqui para o Lado Z um disco relativamente obscuro, de uma banda obscura, dentre aspas, dessa primeira geração do metal prog, embora o segundo disco dessa banda tenha saído só muitos anos depois. Estou falando do Lethal, banda americana formada em Kentucky, de hard heavy prog, formada em 1982 pelos irmãos Cook, o Eric na guitarra e o Glenn no baixo. E o álbum que eu vou falar aqui é o disco de estreia dele, seminal, Programmed, de 1990. Antes de eu falar do faixa-faixa desse álbum, de toda a história desse disco em si, eu preciso, claro, fazer um pequeno contexto histórico de que maneira o Lethal foi galgando seu espaço até chegar a esse disco de estreia em 1990. Como eu já falei, a banda foi formada em 1982 pelos irmãos Eric e o Glenn Cook. No finalzinho de 82, em Kentucky, nos Estados Unidos, eles eram muito fãs de hard rock, heavy metal e também de rock progressivo e de classic rock, e decidiram fundar um grupo que misturasse muito daquelas influências. No auge da chamada Segunda Invasão Britânica, ou a invasão britânica do heavy metal, né, a New Wave of British Heavy Metal, né, que estava acontecendo lá naquele início dos anos 80, com Iron Maiden, Saxon, Samson, entre outras bandas e tudo mais. E naquele auge também, que também era favorável a outras bandas que não necessariamente pertenciam ao território anglo, né, dos anos, claro, do cenário metal, outras bandas alemães, bandas eventualmente próprias americanas e tudo mais. E nesse cenário todo, os irmãos acharam propícios deles formarem uma banda. Eles eram muito fãs de heavy metal, tudo mais, fãs inclusive do próprio Iron Maiden, que
acredito que naquela altura, no final de 82 e 1983, a gente já pode dizer que eles eram o grande expoente do heavy metal em termos de mainstream daquela época, né? E baseado nisso, os irmãos começaram a recrutar integrantes. Logo quando a banda foi surgindo, o vocalista e também compositor do próprio Lethal, que é o Tom Mailcolt, já entrou em 1983, depois para fazer alguns, já entrar na banda em si, né? Junto com ele entrou logo em seguida um segundo guitarrista, logo pouco tempo depois, que foi o Del Hu. Esse cara é muito fundamental na história do Lethal, como a gente vai falar aqui ao longo do vídeo. E no início de 1984, após uma série de alguns bateristas, Adrian Powers, né? Essa formação, esse quinteto, se estabilizou no início de 1984 e já no final de 1985, 1986, eles começaram já de forma mais presente, começarem a fazer apresentações, começarem a galgar a sua própria trajetória artística e tudo mais. Era um período muito, ao mesmo tempo que muito propício a bandas terem seu lugar ao mundo em gravadoras. Tinha muitas bandas acontecendo simultaneamente, então nem sempre todo mundo vingava. E o Lethal foi uma dessas que demorou para achar ali o seu lugar entre gravadoras e tudo mais, até que no final de 1985, início de 1986, eles gravaram a sua primeira demo, chamada The Arrival. Essa demo tem 4 músicas, e foi divulgada massivamente, né? É creditado em alguns sites que essa demo foi lançada em 1987. A gente pode concluir que essa data seja correta, mas a hipótese mais provável teria sido que essa demo tivesse circulado no início de 1986, início de 1987, dado alguns relatos, poucos, que você não acha muito, dos próprios integrantes da banda sobre esse período. Essa demo ela foi divulgada em 1987 e, ao contrário de demos de outras bandas famosas, até dentro da seara do prog metal, como do próprio Queensryche, o próprio Fates Warning, do Watchtower, que já estava tendo seu espaço também nessa mesma época, né? Essas demos elas apresentavam uma coisa um pouco diferente do que a banda apostaria para trabalhos futuros, né? E eu não estou falando do termo sonoro, mas sim das próprias composições em si. Com exceção de uma, as outras músicas acabariam não sendo desenvolvidas a priori para o Programmed. A repercussão, entre aspas, da demo naquele cenário do metal americano, em 1988 eles conseguiram assinar um contrato com a Metal Blade, uma gravadora relativamente voltada, claro, ao gênero do metal e de bandas de prog metal, de bandas de heavy metal, também em diversos subgêneros. Com a assinatura desse contrato, entre muitas aspas, já era meio que todo o caminho andado para que a banda já começasse as preparações para a gravação do seu álbum de estreia, né? Mas não sem antes sofrer mais uma mudança na formação, com a saída do Adrian e a entrada do Jerry Hartman na bateria. O disco, a banda ela assinou entre 1988 e início de 89 o contrato com a Metal Blade, e o disco só saiu, o Programmed saiu no final de 1990, né? Durante esse período em que a banda estava preparando o seu repertório, o grupo ainda teve uma bateção, entre aspas, de cabeça entre os irmãos Cook, o Mailcolt, sobre quais músicas parariam no disco de estreia, né? Era um caminho natural que eles reutilizassem grande parte das músicas que estariam na demo de 1987, que é a The Arrival, né? Mas os integrantes decidiram fazer novas composições ou rearranjar, inclusive, músicas já pré-existentes, tanto do repertório da banda quanto de outras bandas ou outros projetos que os seus integrantes já haviam tocado nesse inteirinho desses quase 7 anos que o Lethal
teve lá o seu embrião até para o processo de gravação do Programmed em si, para o repertório do disco, em vez de reutilizar aquelas músicas da demo. Por isso que é um caminho meio inusual. Geralmente quando as bandas gravam uma certa demo, né, todas as músicas, ou a grande maioria das músicas dessa demo, vai parar nos discos, nos seus álbuns de estreia. E aqui isso não aconteceu. A banda, por qualquer motivo, né, preferiu refinar novas composições e fazer novas músicas para o trabalho, por um motivo de que, a partir do momento em que eles tinham um tempo mais hábil de gravação de estúdio e a preparação de um full álbum, eles necessitavam a vontade de poder ativamente serem compositores mais prolíficos e mais trabalhosos dentro daquela atmosfera de estúdio, de um artista propriamente de gravação e não um artista que estava buscando uma gravação. Essa bateção de cabeça, inclusive, justifica a diversificação de créditos no repertório. Geralmente essas bandas, né, e aí utilizando, claro, bandas, eu tô usando muito bandas do prog metal comparando, porque essas bandas eram todas partes de um mesmo universo, entre muitas aspas, americano. Era uma cena que já estava florescendo. E geralmente, grande parte dessas bandas, se não tinha um compositor-chefe, que era cargo e que era o compositor no qual os créditos autorais das músicas dos discos iam todos para ele, eram creditados coletivamente todos os membros pela autoria das composições. E, no caso do Lethal, mais uma inusualidade. O repertório, ele é notório por ter, inclusive nos créditos do disco original, salvo o erro da minha parte, para quem tem o LP, são creditados as músicas para integrantes diferentes, justamente porque houve essa bateção, entre aspas, de cabeça. Alguns vinham com determinadas ideias eram reaproveitadas e tudo mais, e essa distinção de momentos, de composições e tudo mais, fez com que somente uma música no disco, que é a própria The Arrival, que é a música que já estava na demo de 87, que foi originada, na verdade, dessa demo já mais antiga, é creditada por 3 dos membros principais daquela formação, né? Que foi a maior quantidade de créditos, né, que você podia ter, né, que era dos irmãos Cook, que eram os fundadores da banda, e do Tom Meulcoat. Embora tenha outras músicas que sejam creditadas a 3 autores, mas elas não eram composições dos irmãos, né, que estavam lá desde o início, e sim composições, por exemplo, do Del Hu, que teve um trabalho muito importante como arranjador dessas músicas. Ele era o cara... Ele tinha essa função também de rearranjar grande parte das músicas, e é dele, inclusive, algumas influências mais voltadas, né, a passagens mais intrincadas, inclusive, nas músicas, e até relativamente passagens mais acústicas no violão, que a gente ouve quando a gente falar mais ou menos dos faixas, do faixa-faixa do disco, né. Das 10 músicas, 3 são creditadas ao Tom Meulcoat, sozinho. Fire in Your Skin, faixa de abertura, Immune, que entre aspas é o grande single do disco, foi a música que ganhou o videoclipe, e a faixa de encerramento Killing Machine. Essas músicas elas foram rearranjadas pela banda, mas foram creditadas ao Tom Meulcoat porque parte das ideias líricas e algumas ideias musicais, né, que foram reaproveitadas em melodias, seja de guitarra ou de vocais, vieram de uma antiga banda que o Tom participou, que foi a banda Firecracker, que era uma banda também de metal, hard rock, e ele reaproveitou algumas dessas melodias para o disco de estreia do Programmed, aí já com algumas alterações e tudo mais. Como essas músicas eram trazidas, entre aspas, desse período, os integrantes acharam por bem creditar ele exclusivamente como autor dessas músicas, seja lá por qual motivo. Programmed, que é a faixa título Obscure the Sky, são creditadas ao Meulcoat com o Del Hu, e o irmão Glenn Cook, o baixista, né? Já Plane of Peace, né, Another Day
e What They've Done são creditadas ao Eric Cook junto ao Mel Cult. Eles dois fizeram uma dupla de composição nesse disco. Em algumas sessões eles chegaram inclusive a compor mais músicas que acabaram não entrando de imediato no programa e foram reaproveitadas posteriormente pela banda, né? E Arrival, como eu falei, é dos três, né? Dos irmãos Cook junto com Mel Cult. E Pray For Me, que é uma música bem mais... é uma das músicas mais acusticamente intricadas do disco. É uma composição, claro, como eu falei, do Del Who, junto com o próprio Mel Cult. Só dessas diferenciações aí nos créditos a gente percebe um pouco como eram, entre aspas, as funções de cada um dos integrantes. O único que acabou não recebendo nenhum crédito por nada foi o Jerry Hartman, porque ele entrou no processo de composição quando a banda já estava, entre muitas aspas, se movimentando artisticamente e tudo mais. Então ele acabou não tendo nenhuma ideia sua, creditada ao menos, em nenhuma das 10 músicas do álbum. O Programmed é um disco de heavy prog, de hard prog, muito orientado, claro, a influências tradicionais do heavy metal, mas também influências tradicionais do chamado power metal, né? Os irmãos Cook, eles tinham algumas influências muito voltadas ao Alcatraz, que era a banda lá do Yngwie Malmsteen, né? E também outros grupos, né, de power metal que já estavam começando a surgir nessa época, que já estavam despontando já nessa época. Musicalmente, nas faixas, essa influência é perceptível. Mas, claro, o disco ele não é só power metal purinho, né? O disco ele tem muitas influências de um metal mais tradicional e de um metal progressivo, propriamente dito, com influências sinfônicas e muitas quebras, muitas diferenciações de ritmo nas músicas e tudo mais, e até um arranjo mais refinado do que outras bandas de power metal fariam nessa época, o que justifica o encaixe deles no cenário prog metal propriamente dito. E é muito interessante de falar também, né, é sobre a arte gráfica do Programmed, né? E de como ela se encaixa, entre aspas, com a temática de algumas de suas músicas, né? O disco ele apresenta uma mão robótica e uma mão humana, que inclusive teve um erro ali de coloração que deixa a coisa bem tosca, parecendo como se fosse um emoji de mão, esse emoji que a gente usa para digitar em Facebook, Instagram, WhatsApp, por aí vai, né? E, entre aspas, elas duas, a mão robótica, a mão programada e a mão humana, elas estão na mesma medida da capa, da arte, e aparece o nome Programmed escrito numa espécie de espelho, de um espelho embaçado, com a frase, entre aspas, escrita à mão. Geralmente quando a gente consegue fazer quando a gente está num espelho do banheiro e quando a gente está tomando num banho frio e tem mais vapor, e o vapor ele se concentra no espelho do vidro temperado, e aí você fica com aquela névoa no espelho, aí você consegue escrever coisas, né? E essa capa eu acho essa capa muito boa, embora seja uma arte bem tosca, mas a ideia da concepção dessa capa eu acho bem interessante, porque algumas das músicas elas falam sobre a dualidade da mecanicidade humana e também da mecanicidade até industrial, tecnológica dos poderes, dos governos, contra e o dilema que nós como seres humanos estamos acabando perdendo a nossa autenticidade, a nossa humanidade, para justamente nos tornarmos seres programados, entre muitas aspas. Isso é falado muito na faixa título, mas eu acredito que boa parte das letras do disco tem uma conexão com esse resgate da humanidade em um mundo mais mecanicista, mais frio e mais programado, como propriamente sugere o título do álbum. O repertório é muito bom, é um repertório, com exceção de uma música que eu acho bem fraquinha. Na verdade eu não acho nem ela fraca, mas eu acho ela uma música comercial, né, no disco. É um daqueles trabalhos que tem uma linearidade, né?
O disco ele já abre com Fire in Your Skin, que já é um ótimo cartão de visitas pro disco. Eu gosto como já nesse primeiro minuto da música, que não tem nada a ver com o resto, aqui já entra muito da fase do tema progressivo. A banda usa e abusa dessas justaposições de diferentes melodias, diferentes assinaturas de tempo para construir uma introdução para a música, e aí a música engrena. Aí no meio eles botam um pouco dos motivos musicais lá do início, mas também fazem novos, e de uma maneira muito interessante, né? De uma maneira... É um jogo de composição que eu acho bem intrincado e muito bem feito, né? E já nessa música a gente já percebe isso. Ela já começa com aquela introdução, com partes melódicas, até a participação do violão, né? E aquela letra cadenciadona, né? Aquela melodia um pouco mais cadenciadona também, com... Em alguns momentos até a passagem da bateria e essa interação com o instrumental me lembra até algumas batidas meio marciais. E depois disso a música já entra num outro riff que é totalmente diferente dessa intro e engrena de vez numa performance hard power metal, seja lá qual a nomenclatura que vocês podem dizer. Muito cativante, com ótimas performances vocais do Tom, dá em alguns vocais altíssimos nesse disco, né? Mas nessa música a performance dele tá muito bacana. Eu gosto como ele alterna alguns tons médios e as partes mais agudas. Me lembrou inclusive em alguns momentos, claro, guardadas as devidas proporções, os trabalhos do Fábio Lione no Rhapsody of Fire. Depois disso vem a faixa Programmed, né, a faixa título, né? Eu adorei essa música. Ela é uma música mais tradicional, zona, riff, mais direto, mais hard rock, embora a coda dessa música, a sessão final, seja extremamente muito legal. Adorei aquele final da música, achei um final muito surpresa, assim, não esperava quando eu escutei esse disco pela primeira vez. Foi em 2022, 2023, quando eu já estava meio que procurando coisas mais do progressive metal dos anos 90 para escutar. Eu me deparei lá com o Lethal e eu falei, caraca, essa música, eu achei que essa música era radiofônicazinha, mas esse final aqui tem umas coisas e até algumas nuances vocais do meio da música. E a letra dessa canção eu acho uma das letras, se não a letra mais criativa do álbum. Eu gosto muito de como a letra ela fala desse dilema, né, de nós somos humanos e até onde nós permitiremos, até nós onde iremos com essa ultra programação tecnológica, econômica, industrial, mas também essa ultra programação das nossas atividades cotidianas e da nossa falta de empatia perante os outros, né? Embora a música se cerne muito mais nessa questão tecnológica, que com essa corrida toda das IAs hoje em dia faz a letra muito atual e bem escrita. Eu inclusive separei aqui um verso bem legal, né? Uma estrofe, na verdade, bem legal. Levanta uma mão funcional, mão que foi feita para ver o que nos tornamos. Não existem programas sem censura. Precisamos nos conter, limpar nossas mentes, clarear nossas mentes, correr para sermos livres. Em seguida veio a música Plan of Peace, né? Eu adorei essa música curtinha, não tem nem 3 minutos. Eu gostei muito da introdução, dos riffs harmônicos e que depois entra um outro tempo na música. Eu gosto muito dessa interação entre os irmãos Cook e o Jerry Hartman nesse disco. Ele é um bom baterista, um baterista bem competente. Nessa música, a letra da canção, claro, grande parte, 90% das letras do disco é aquela coisa bem tradicionalista do metal, né? Aquelas justaposições de imagens do inferno, da morte, dos anjos, dos espíritos, essas coisas que nem sempre são fáceis de compreender e muitas das vezes não tem sentido algum, vamos ser honestos. Mas que em determinados momentos a gente pode captar, entre aspas, uma moral dentro daquelas historiezinhas que eles contam, né? Em Plan of Peace eu acho bem legal, eu percebo muito que a letra ela ecoa
a distinção entre o passado e o presente, de como até mesmo o presente que nós fazemos hoje vai ecoar no futuro que nós somos, e no futuro de outras pessoas, que por sua vez já é o passado, uma coisa de como tudo é cíclico e tudo mais, e de que ao mesmo tempo a música ela resgata esse tema do plano da paz, né? Que é o título, né? De que ao mesmo tempo, com esse ciclismo todo da sociedade, a gente tenta se melhorar, tenta se aprimorar a cada dia, sendo muitas das vezes os nossos próprios anjos e os nossos próprios demônios, né? Coisa nesse sentido. E eu gostei muito da melodia, eu achei essa melodia super dinâmica, é uma das minhas músicas favoritas desse disco, e eu destaco vocês uma performance vocal do Tom Mailcolt ao redor dos 1 minuto e 20, que ele sustenta uma nota vocal durante 20 segundos agudíssima, e eu queria muito saber como ficou a garganta dele depois do término do take dessa música. Vem a música Another Day. Essa primeira parou o bonde do disco, né? Uma música acústica, densa, pesada, dramática, quase um mini épico, né? Se a gente pode dizer isso, né? Eu gosto muito da introdução de violão, dos dedilhados, das construções melódicas, muito cortesia talvez do próprio Del Hu, né? Porque ele do próprio, na verdade, Eric, inclusive, né, não obstante, assim, porque essa é uma música muito guiada a violões, né, e ele participou mais dessa construção, em vez do Del, né, em vez do Del Hu, né. E essa música, eu acho essa música muito interessante. Eu acho legal que ela é um baladão, entre muitas aspas, mas não é aquele baladão tati-pitate, né? Eu gosto muito dessa introdução. Tem a parte mais pesada que aparece lá nas melodias. O solo harmônico lá por volta dos 3 minutos eu acho muito bacana mesmo. Eu queria inclusive saber se foi até uma dobra de um solo de um dos guitarristas, mas eu acredito que não, os dois devem ter solado harmonicamente ao mesmo tempo, porque as duas guitarras elas soam idênticas assim, na captação de notas, que até mesmo quando um guitarrista está tentando seguir o outro, tem alguma variação, né? E nessa música ficou muito próximo, né? E Another Day, a música, ela fala lá sobre a desilusão, sobre uma tristeza de um personagem em busca de que o próximo dia alivie a sua dor. O sol nasce, mas ele não muda, né? E tudo mais, né? Embora as razões estejam, entre aspas, implicitamente ligadas a essa tristeza toda, a falta do seu antigo amor, enfim, né? E eu gosto muito dessa música. Eu gosto muito também do final, também das partes dos violões, e gosto como o instrumental nesse violão, não posso nem descrever em palavras, mas ele soa muito diferente, entre muitas aspas, da base para as partes harmônicas das guitarras e dos violões e tudo mais, né? Em seguida vem a música Arrival, única música previamente já desenvolvida de uma ideia anterior, né, que a banda já tinha levado naquela demo de 1987, né? Uma música muito boa, também aquele momento mais hard rock tradicionalzão do disco, né? Aquele momento, a música ela aborda, né, a chegada, né, como o próprio título diz, Arrival, de como aquele novo chegar era pode ser um momento de virada para a vida de alguém, para o estado de espírito de alguém e tudo mais. E a música ela se conecta até com o momento que a banda vivia, né, que depois de muitos anos eles conseguiram um contrato de gravação e estavam tendo a oportunidade de gravar o seu primeiro disco. Também destaquei algumas letras. À medida que as tempestades do tempo diminuem, as brasas da vida passada vão alimentar esse fogo. Sonhos nos levam a acreditar
e morrer as coisas pelo qual esperávamos. A chegada nos libertará. Em seguida vem a minha música instrumentalmente favorita do disco inteiro, What They've Done. Essa música tem uma construção musical que, se vocês puderem, ouçam isoladamente. Claro, o vocal do Tom é muito bom, e essa música é uma música muito, muito boa, né? Com esse tema também de busca por respostas, né? Nesse caso dos eles, né? Do que eles fizeram, né? E a letra, ela também, acredito eu, faz paralelos sobre a raça humana, de como, ao mesmo tempo que nós somos, nós podemos salvar alguém, nós podemos ser a ruína das pessoas e de nós mesmos também, que também se conecta com a proposta do do programado, né? E dessa ideia cíclica, até que eu falei um pouco em Plan of Peace, né? E o instrumental dessa música é muito bom. Eu acho o riff, né, e as mudanças de acordes, assim, uma coisa meio hipnótica, assim, porque eu acho que essa canção ela tem um senso de drama, mas ela, ao mesmo tempo, ela não é um baladão, não é aquela coisa arrastada, mas ela é uma coisa rasgada, uma coisa de busca por respostas no instrumental que é técnico, é virtuoso. As mudanças de tempo aqui são bem legais, são bem proggers mesmo. Isso que eu cito como um dos pontos altos do trabalho, se não o ponto mais alto. Em seguida vem o Obscure the Sky também, uma música mais heavy, prog tradicional e tudo mais. Ela não tem tantas variações quanto What They've Done. Eu gosto muito dessa canção também. Gosto também, sobretudo, da letra dela, né? Que fala muito sobre essa coisa dessa busca constante que nós temos em satisfação e melhorarmos nós mesmos, muitas das vezes com esse senso de isolação. Daí vem o nome da música, Obscure the Sky, Obscure My Eyes, né? De que a gente precisa olhar para si, né? Eu também destaquei uma letra dela. Eu gostei muito das letras desse álbum, né? Enquanto eu desejo estar sonhando, é a última vez que vamos ouvir nossos filhos clamando. Ofusca o céu, ofusque meus olhos desse mundo no qual não conseguimos às vezes nos esconder. Essa dor que temos vai se dissipar. Eu sei que vamos conseguir. Em seguida vem a música Immune, né, que, entre aspas, como eu falei, entre aspas, foi promovida a música de trabalho do disco, né? Era uma das músicas previamente já desenvolvidas pelo Tom em coisas anteriores dele, né? E eu falei que eu achava uma música não fraca, assim, né? Porque o disco não é fraco, mas a música menos inspirada do disco, eu diria que é essa. Eu gosto, claro, a performance é muito boa e tudo mais. O clipe da música é uma coisa meio, aquela coisa ridiculona mesmo, metalzona e coisas do tipo, né? Anos 90. Tem aí no YouTube pra quem quiser assistir. E eu acho que essa música, dentro da riqueza artística que esse disco tem, das diferenciações melódicas, eu acho que essa música deve um pouco em relação às demais. A letra dela fala sobre retrair da realidade a ilusão, né? Se deixar imune a encarar essa coisa, né? Que foi até um pouco do tema que eu abordei no vídeo lá do Triunvirar, né? De que a gente às vezes rechaça a ilusão, mas a gente em grande parte procura ela para aliviar, para passar lá a vida, né? Em algumas coisas que a gente quer e a gente precisa encarar. E eu gosto muito dessa música, eu acho essa música muito bacana e tudo mais, né? Mas é aquilo, dentre todas as do disco, eu acho a menos inspirada, acho mais previsível para ser algo comercial. Tanto é que ela virou clipe, foi uma música de trabalho. Em seguida vem um grande finale excepcional pro disco. Duas músicas que eu acho, junto com What They've Done, as melhores do disco, né?
ela junto com What They've Done e Plane of Peace, né, que é Pray For Me, uma música curtíssima, acústica, de violão e vozes, né? Tem harmonias entre violões, são 2 violões, e eu gosto muito dessa música. Eu adorei o senso de intimidade, mas ao mesmo tempo de desespero dessa música, porque como o título dela mesmo fala, é Pray For Me, ore por mim, ore para que eu não caia, que eu não continue nessa desgraça, assim, né? E é uma letra que mostra toda a fragilidade emocional do eu lírico, ao mesmo tempo que mostra a esperança, paradoxalmente, dele, né? Mesmo sabendo dos problemas que ele vive, né? Na manutenção, no desejo de você ter aquela esperança em ter uma outra pessoa orando para você, que é um dos atos de demonstração, você acredite ou não em religião, mais amorosos que uma pessoa pode ter. Orar para alguém, porque ela deseja o melhor para a pessoa e deseja que aquela pessoa tenha a melhor vida cotidiana baseada nas condições de vida que ela leva, o que é uma coisa que é, entre aspas, as bases primordiais de uma oração, né? E eu gosto muito da construção instrumental dessa música, dessa coisa voz e violão. Ela em alguns momentos me lembra a introdução de uma música bem legal do Iron Maiden, dos últimos anos da banda, que é uma música chamada The Legacy, faixa de encerramento do A Matter of Life and Death, de 2006, que inclusive eu considero um dos melhores discos do Iron Maiden, né? Muito melhor que essa porcaria desse Senjutsu aí, né? E essa música me lembrou alguns lances, quase melodias, que as duas músicas têm similaridades nos violões, assim. E Pray For Me, pra mim, já entra nessa reta final do disco com muito louvor. E encerra o disco Killing Machine. Você ouvindo o título dessa música, que não é a música do próprio Judas Priest, só pra deixar bem claro, você ouve o título dessa música e pensa que é aquela letra, né, porrada, capa espada do metal, mas não, né? A letra é uma das letras mais bonitas do álbum, e a letra ela resgata muito desse senso também de busca por respostas e busca por um resquício, por um resgate da humanidade, que é, entre aspas, a chave do Programmed, do conceito da capa, de boa parte das faixas e tudo mais. E a música ela busca é uma busca constante por respostas nesse mundo de moer pessoas, que é essa Killing Machine, né, do próprio título, né? Ela faz algumas alusões também com aspectos bíblicos, né? Pray For Me, por exemplo, é uma música que também faz um pouco disso, né, desse paralelo, né, cristão. No caso de Pray For Me, com a metáfora, com a imagem do anjo caído, que seria Lúcifer, né? Em Killing Machine você tem o imaginário indumentário da cruz que crucificou Jesus Cristo, dos espinhos, né? De como aquele sofrimento que ele passou foi um sofrimento, entre aspas, para um mundo melhor, e a gente ainda não conseguiu atingir esse mundo, né? E essa busca constante, inclusive, é o que faz, paradoxalmente, o mundo ter a oportunidade de ser melhor a cada dia. E essa busca constante por resposta, né? Por isso que tem esses imaginários, né, esses clamores, entre aspas, na música, da alegoria à espiritualidade, desse resquício de devemos olhar uns aos outros, devemos nos atentar ao que nós estamos nos tornando e ao que outros estão nos tornando também, né?
Instrumentalmente, essa música tem um arcabouço artístico fenomenal, riffs. Eu gosto que o riff dela é meio pausado, aí tem uma pausa de uma interação com outros instrumentos, até com os vocais também. Não é aquele riff contínuo, né? Eu gosto muito da interação e principalmente dos refrões, né? Eu acho bem artisticamente ajambrado e bem feliz essa interação, composição instrumental e em arranjo, né? E também aqui nós temos uma das melhores codas do disco inteiro, né? O disco ele termina em fade out, essa música não se encerrada assim com uma melodia, mas o disco ele termina em fade out e termina muito bem, né? Demonstrando que Programmed é um dos grandes trabalhos do prog metal dos anos 90, que o Lethal foi muito feliz e muito bem sucedido nesse disco, que não tem a melhor produção do mundo, vamos ser honestos, né? Mas ainda assim é um disco bem bacana, um disco muito bem ajambrado, um disco subestimado, claro, né? E o disco ele abriu as portas da banda. O Lethal ele continuou depois, o Del Who saiu do grupo em 1993 para 94, né? E eles lançaram um segundo disco que é muito bom também, que é o Poison Seed, na Massacre, em 95, 96. Depois do lançamento desse segundo disco, a banda se desfez no final dos anos 90. E em 2006, eles voltaram, desde então estão tocando, né? Eles tocaram em vários festivais por aí, Bang Your Head, né? E por aí vai. E em 2012 o Eric Cook faleceu, vítima de um câncer. Hoje em dia a banda ainda faz shows esporádicos. E é isso. Digam aí o que vocês acham do Lethal, se vocês já ouviram esse álbum, se vocês gostam desse disco. E é isso. Até o próximo disco, até o próximo vídeo, até o próximo disco que a gente vai falar aqui no Lado Z. Tchau, tchau.